Nesse vídeo eu vou mostrar como você trabalha com vetores e matrizes. Para fazer isso de uma forma bem prática, vamos dar uma olhada no seguinte exemplo. Crie um programa que lê a partir do teclado n valores reais em um vetor. O programa deverá calcular e mostrar a soma destes valores. Todas as operações relacionadas ao vetor deverão ser realizadas por meio de funções. Que operações nós temos aqui? A leitura do vetor, a soma dos elementos. E, se nós desejarmos imprimir o vetor, também a impressão dos valores do vetor deve ser feita por meio de funções. Então vamos ao CodeBlocks. Bom, vou trabalhar com vetor, então eu sei que eu preciso definir qual é a capacidade máxima dos vetores no meu programa. Vamos colocar aqui que é 100. Então o próximo passo. Posso desde já projetar as minhas funções pensando no problema. Então vamos imaginar o seguinte. Um problema que eu devo resolver é fazer a leitura dos elementos do vetor. E aqui nós podemos incluir tanto os valores que vão estar dentro do vetor como a quantidade. Veja só, podemos criar um procedimento, uma função do tipo void. Podemos chamar ela de ler valores. E agora aqui na listagem dos parâmetros, podemos informar o seguinte. Como eu tenho que ler números reais, então o meu vetor é do tipo float. Essa função, esse procedimento, recebe um vetor v, que é do tipo float. Quando eu vou declarar uma função e notificar o compilador de que essa função recebe um vetor, a sintaxe pode ser essa aqui. Tá? Então apenas informo o tipo do vetor, o identificador e os colchetes. Então isso aqui é suficiente para informar o compilador de que a função está recebendo como parâmetro um vetor. Posso também informar aqui qual é a capacidade máxima desse vetor. Então eu tenho a opção de colocar o max aqui dentro ou deixar 100. Qual é a implicação em colocar o max? Significa que a minha função só vai aceitar, quando for chamada, vetores com capacidade max. Se eu deixo em branco aqui, seriam vetores com qualquer tamanho. Então vamos deixar aqui com max, já que nós definimos que no nosso programa sempre os vetores vão ter esse tamanho. Então isso serve para que o compilador faça algumas otimizações. Bom, a minha função recebe também a quantidade de elementos que eu tenho dentro desse vetor. Como essa função vai ler os valores tanto dos elementos do vetor como da quantidade, então, obviamente, eu vou ter um cin quando eu for implementar essa função. Então vamos dizer que esse parâmetro n é passado por referência. Vamos atualizar o valor da variável que foi utilizada na chamada da função. Outra coisa que você deve lembrar quando trabalha com funções e vetores e funções e matrizes é que todos os vetores são passados automaticamente por referência. Então eu não preciso colocar aqui o operador unar de referência para dizer para a função que ela está recebendo uma referência para o vetor. Por que isso é feito? Porque quando o vetor é passado para a função, imagine que nós não queremos que todos os valores que estão lá dentro sejam copiados, que uma cópia seja feita, porque isso demandaria processamento e memória. Então, passando o vetor automaticamente por referência para a função, significa que a função está recebendo o endereço de memória aonde este vetor está e a partir desse endereço acessa os elementos. Então tome cuidado. Se dentro da função você modifica o vetor, quer dizer que você também modificou fora. Modificou a variável que foi utilizada na chamada da função. Então neste caso aqui, ambos os parâmetros estão sendo passados por referência. Essa é a minha função ler valores. Vamos criar aqui também um procedimento chamado de imprimir valores. Então o que é que eu recebo? Recebo o meu vetor e recebo a quantidade de elementos por valor. Veja que nesse caso aqui, se eu vou imprimir os valores do vetor, subentende-se que os dados já foram lidos. Tá? Então eu não estou interessado em alterar o conteúdo do n, por isso que agora n não é por referência. Mas, como v é um vetor, o v sim está sendo passado automaticamente por referência para evitar que se faça uma cópia dos dados. Eu tenho a função imprimir valores, vamos criar agora a função que faz a soma dos elementos. Como os elementos são do tipo float, a minha soma também vai ser do tipo float. Vamos chamar essa função de somar elementos.
Então ela recebe como argumento o meu vetor e a quantidade de elementos. Ok, então minhas funções estão todas com os protótipos definidos. Vamos agora partir para a implementação. Então vou repetir os protótipos, mas vou tirar o ponto e vírgula e acrescentar chaves ao final. Então tenho a minha função ler valores. Então primeiro passo, cout, informe a quantidade de valores. Então, cin n, como n foi passado por referência, significa que a variável que eu utilizar na chamada da função vai ser alterada. Próximo passo, tenho agora um laço de repetição para que o usuário digite cada um dos valores do vetor. Vamos colocar aqui um cout para ele saber que tem que fazer isso. Então, informo os valores. Então, como eu tenho n elementos, preciso de n iterações. Então, meu i vai começar em 0, até que o i seja menor que n, e mais. Cin, leia para dentro do vetor v no índice i. Veja que legal que é essa função. Nós acabamos de criar um procedimento, uma função sem retorno, que recebe como parâmetro um vetor e a variável que guarda a sua quantidade de elementos e faz a leitura dos valores. Então, agora, em qualquer programa que você precise fazer a leitura dos valores para um vetor, o código já está pronto, basta chamar essa função. Você não precisa mais implementar este algoritmo aqui, que com certeza foi muito implementado nas listas anteriores. Então aqui nós temos uma função que pode ser reutilizada. Então aqui eu fiz a leitura dos valores. Vamos criar agora aqui a função que faz a impressão do vetor na tela. Então, cout, vetor, e agora vamos criar um laço de repetição para imprimir todos os valores. Então, como eu tenho n valores, vá do índice 0 até o índice n-1 e simplesmente imprima na tela os valores de v. Então, nada diferente do que a gente já viu. Então, vou separar os valores por espaço e aqui no final, após imprimir o vetor, vamos colocar um end-l. Bom, a função principal, digamos assim, agora nós temos que criar ou resolver a soma dos elementos do vetor. Como eu tenho que criar um somatório, então vamos criar a variável soma que começa em 0. Percorremos o vetor acumulando em soma todos os valores. Então, para o índice que vai do 0 até o último índice, faço o seguinte. A minha soma recebe ela mesma mais o meu vetor no índice i. No final, retorne o valor da variável soma. Implementamos agora as nossas três funções. Então, leia valores, que recebe o vetor e a quantidade de elementos. Imprima os valores do vetor e some os elementos do vetor. Veja como a função main agora vai ficar enxuta e bem legível. Então, o que eu preciso aqui é um vetor, vamos chamar ele de vetor, com max elementos, e temos aqui uma variável com a quantidade de elementos. Quero fazer a leitura dos valores do vetor, basta chamar o procedimento ler valores. Então, o que ele recebe como argumento? Um vetor e a variável que vai armazenar quantos elementos eu tenho ali dentro. Então, o vetor, no nosso caso, se chama vetor, é um nome bem criativo, e quantidade. Pronto, vetor lido. Agora, vamos imprimir os valores deste vetor. Vamos chamar o procedimento imprimir valores. Veja que são procedimentos, então eu não posso colocar no cout, não tem valor de retorno. Imprimir valores tem como parâmetros um vetor e a quantidade de elementos. Então, mais uma vez, a variável vetor e a variável quantidade. E, por fim, agora queremos calcular a soma dos valores. A soma, assim, é devolvida por meio do return. Então, vamos criar uma variável chamada resultado para guardar esse valor. Resultado recebe o resultado da chamada da função somar elementos, que recebe como parâmetro vetor,
e quantidade. Então vamos imprimir agora aqui o resultado. Somatório corresponde ao valor que está guardado na variável resultado. Vamos ver se funciona. Muito bem, compilou. Então informa a quantidade de valores. Vamos colocar aqui 3. Então informa os valores. 2.1, 1.3 e 5. Então nosso vetor foi impresso pelo procedimento e aqui eu tenho o somatório. Então veja que a função funcionou. As funções funcionaram e resolveram o nosso problema. Recapitulando, declaramos aqui as funções recebendo o vetor como argumento. Lembre que todo vetor é passado por referência automaticamente, você não precisa colocar o operador na área de referência. A partir disso, as funções podem sim alterar o conteúdo dos seus vetores, então tome muito cuidado. Então aqui eu tenho a leitura dos valores, a impressão dos valores e aqui o somatório dos elementos do vetor. Caso tenha ficado com dúvida, resolva os exercícios da lista que estão lá no sistema LOP e qualquer coisa chame o professor.